Por que um engenheiro recém-formado acredita que seu diploma o torna superior aos mestres que trabalharam anos nas mãos do ferro? E qual seria a consequência de sua arrogância ao tentar esconder suas falhas, enquanto seu orgulho é completamente destruído na frente de todos? Deixe seu like, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal. O sol despontava no horizonte, projetando um brilho dourado sobre o canteiro de obras da cidade, onde homens e mulheres se movimentavam como engrenagens em uma máquina. A atmosfera estava carregada de sons, martelos batendo, serras cortando e vozes elevadas em conversas e instruções. No centro desse frenesi, Rafael, um jovem engenheiro recém-formado, destacava-se entre os operários. Com seu diploma em mãos e uma postura altiva, ele caminhava como se fosse o comandante de um exército, sua presença imponente gerando a atenção de todos. Olhem só, pessoal, isso aqui é o que chamamos de engenharia de ponta, dizia. Ele exibindo seu certificado em meio a risadinhas nervosas e olhares de desdém. Vocês não têm ideia do que é necessário para levar um projeto desse porte adiante. É preciso ter conhecimento, não apenas força de trabalho. Os operários, em sua maioria, eram homens simples com anos de experiência prática, mas sem os diplomas que Rafael ostentava. Entre eles, Jorge, um pedreiro novato, observava tudo com um semblante tranquilo. Jorge era um homem negro, de pele escura e mãos calejadas, que falavam de um passado de trabalho árduo e dedicação. Ele realizava suas tarefas com uma precisão quase artística, moldando a argamassa e alinhando as pedras com uma habilidade que poucos notavam. No fundo, Jorge sabia que o conhecimento teórico que Rafael tanto valorizava não era o único que importava. Esse cara é só um garoto com um diploma, sussurrou um dos operários para o colega ao lado. Não sabe nada sobre a vida. Real aqui no canteiro. Jorge, ouvindo a conversa, apenas sorriu para si mesmo e continuou seu trabalho. Ele sempre fora humilde, acreditando que cada pessoa tinha seu valor e que o verdadeiro aprendizado vinha da prática. Mais tarde, durante uma reunião em que todos os operários estavam presentes, Rafael decidiu que era hora de mostrar sua superioridade. Com um olhar desafiador, ele fixou os olhos em Jorge e, com a voz alta e segura, começou a criticar seu desempenho. Olhem, não posso confiar em alguém que mal sabe colocar um tijolo em pé. Este projeto exige um padrão elevado, e eu não vejo isso vindo de você, Jorge. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os colegas de trabalho trocavam olhares, nervosos, alguns cochichando entre si enquanto Jorge mantinha a calma. Ele sentiu a ferida da crítica, mas não se deixou abalar. Rafael, eu estou aqui para aprender e contribuir. Cada dia é uma oportunidade de melhorar, respondeu sua voz firme, mas respeitosa. Aprender? Você precisa de mais do que isso para estar aqui. Você precisa de conhecimento, Rafael retrucou, seu tom de desdém transparecendo em cada palavra. A experiência não é tudo, ainda mais quando não se sabe o básico. As palavras de Rafael ecoaram no ar, e Jorge, por dentro, sentiu uma onda de frustração. Ele sabia que sua experiência prática e seu talento eram valiosos, mas a arrogância do engenheiro parecia estar obscurecendo essa verdade. Enquanto a reunião prosseguia, Jorge se retirou discretamente para um canto do canteiro, onde o barulho da obra se tornava mais distante. Ele fechou os olhos por um momento, permitindo que as memórias de sua vida o envolvessem. Jorge se lembrou de seu passado, de como começara como aprendiz de pedreiro, observando mestres habilidosos e aprendendo cada técnica com paciência e determinação. Ele havia enfrentado muitos desafios, superando preconceitos e barreiras devido à sua cor e origem humilde, mas sempre se manteve fiel à crença de que o conhecimento prático era tão valioso quanto qualquer diploma. O que é um papel se não for acompanhado de sabedoria? Pensou Jorge, lembrando-se das lições que aprendera ao longo dos anos. Enquanto refletia, ele decidiu que não se deixaria abater pela arrogância de Rafael. A batalha que estava por vir não seria apenas pela sua dignidade, mas também pela importância do respeito e da colaboração no ambiente de trabalho.
Jorge respirou fundo, abrindo os olhos enquanto o sol continuava a brilhar sobre o canteiro. Ele estava determinado a mostrar que o verdadeiro conhecimento não se limitava a teorias, mas estava enraizado na prática diária e na humildade de aprender uns com os outros. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o canteiro de obras, onde o barulho das ferramentas e as conversas dos operários se misturavam em um som quase harmônico. No entanto, essa harmonia estava prestes a se transformar em um campo de batalha de egos. Rafael, o engenheiro recém-formado, estava mais arrogante do que nunca. Ele havia se tornado uma figura central, rodeado por alguns colegas que admiravam sua posição. Mas a maioria dos operários já começava a perceber as falhas que ele cometia. Enquanto organizava os papéis do projeto em sua mesa improvisada, Rafael olhou ao redor e encontrou Jorge, o pedreiro novato, observando-o. "Ainda aqui, Jorge? Não tem nada melhor para fazer, não?" Ele provocou com um sorriso desdenhoso. "Talvez você devesse se concentrar em aprender a fazer um bom trabalho, em vez de ficar apenas olhando para o que eu faço." Jorge, que sempre teve a paciência como aliada, apenas balançou a cabeça em resposta. Ele estava ciente dos erros que Rafael cometia, erros que poderiam prejudicar o progresso da obra, mas a última coisa que queria era entrar em conflito direto. "Estou apenas garantindo que tudo fique em ordem, Rafael. Às vezes é preciso olhar mais de perto", respondeu Jorge, sua voz calma contrastando com a arrogância do engenheiro. Rafael fez uma careta, ignorando as palavras de Jorge. Ele se virou e começou a explicar para um pequeno grupo de operários o que deveria ser feito. Mas o que deveria ser uma orientação clara rapidamente se transformou em um emaranhado de instruções confusas. Jorge, ouvindo atentamente, percebeu que os detalhes que Rafael estava ignorando poderiam comprometer a segurança da estrutura. A cada palavra proferida pelo engenheiro, a inquietação crescia dentro dele. Ao final do dia, murmúrios começaram a circundar o canteiro. "Ele não sabe o que está fazendo", disse um operário mais experiente enquanto olhava para Rafael com desdém. "Aquele tem um diploma, mas não sabe nada da prática." Jorge, por outro lado, bem, ele é um mestre no que faz. Jorge ouviu a conversa, mas manteve-se em silêncio, ciente de que o caminho da paciência era o mais sábio a seguir. Ele sabia que confrontar Rafael diretamente só alimentaria ainda mais a animosidade entre eles. Entretanto, a situação começou a mudar. O projeto que Rafael havia elaborado estava se revelando cheio de falhas. Ele não percebia que os operários estavam começando a perder a confiança em sua capacidade de liderança. Jorge observava, analisando cada detalhe, e quando Rafael apresentou um novo planejamento, ele sentiu um frio na espinha. O que deveria ser uma melhoria estava repleto de erros que poderiam levar a um verdadeiro desastre. "Pessoal, prestem atenção. O que o engenheiro está propondo aqui não vai funcionar. Olhem essas medidas." Jorge tentou ser sutil, mas sua voz estava carregada de preocupação. "Se seguirmos esse plano, corremos o risco de comprometer toda a estrutura." Os olhares se voltaram para Jorge, mas Rafael, com seu orgulho ferido, não queria ouvir. "E o que você sugere, Jorge? Voltar a fazer tijolos e argamassa? Você não tem ideia do que é ser um engenheiro, então fique na sua." Rafael rebateu, sua voz elevada, tentando silenciar qualquer oposição. Jorge respirou fundo, lembrando-se de suas experiências passadas, onde a prática sempre superou a teoria. Ele sabia que o momento de agir estava próximo, mas ainda hesitava, ponderando as consequências de um confronto direto. "Rafael, eu entendo que você tem seu treinamento e seu diploma, mas isso não substitui a experiência prática. Podemos fazer isso funcionar, mas precisamos trabalhar juntos, não um contra o outro", Jorge disse, tentando estabelecer um diálogo respeitoso. Rafael, no entanto, estava muito envolvido em sua própria imagem para considerar as palavras de Jorge. O clima no canteiro estava tenso e a pressão aumentava a cada dia que passava. A arrogância de Rafael estava se tornando uma barreira intransponível e Jorge percebia que em breve teria que tomar uma atitude decisiva. A dúvida sobre como agir o acompanhava.
mas ele estava determinado a evitar um desastre que poderia custar não apenas o projeto, mas também a segurança de todos os envolvidos. Jorge sentiu o peso dos olhares dos operários sobre si quando se levantou determinado a apontar o erro no planejamento de Rafael. A tensão no ar era palpável, como uma corda prestes a estourar. Ele respirou fundo e, com uma firmeza inesperada, disse: Rafael, eu gostaria de apontar uma falha no seu planejamento. O cálculo da carga na viga principal não parece levar em conta a pressão que a estrutura vai sofrer com o peso adicional. Um murmúrio percorreu o grupo. Alguns operários trocaram olhares surpresos, admirando a coragem de Jorge, enquanto outros pareciam nervosos, sem saber como a situação se desenrolaria. Rafael, que até então mantinha uma postura arrogante, franziu a testa e cruzou os braços, desdenhando da intervenção. Jorge, você realmente acha que pode me ensinar alguma coisa? Eu sou engenheiro. Você, um pedreiro novato, ele retrucou, com desdém na voz. Pode até ser, mas a prática é tão importante quanto a teoria, Jorge respondeu, sua voz calma, mas firme. Ele sabia que estava pisando em terreno delicado, mas sentia que a segurança da obra estava em jogo. Eu já trabalhei em muitos projetos e vi coisas que não estão nos livros. Se não considerarmos isso, podemos ter problemas sérios. A tensão aumentou visivelmente. Os operários, divididos entre o respeito à figura do engenheiro e a experiência prática de Jorge, começaram a murmurar entre si. Um dos mais antigos, Carlos, que estava há anos no canteiro e conhecia Jorge bem, levantou a voz. Ele está certo, Rafael. Às vezes, a teoria não conta toda a história. Já vi muita gente com diploma se perder em detalhes que só a experiência ensina. Rafael, sentindo-se encurralado, tentou manter a compostura. Isso é uma obra de engenharia, não um projeto de escola. Precisamos seguir os cálculos que foram feitos, disse, tentando desmerecer o que Jorge havia dito. Mas sua voz começou a falhar, e a confiança que antes transparecia se desvanecia. Desculpe, mas você não pode ignorar o que Jorge está dizendo. Ele já viu isso. Já acontecer, Carlos insistiu. Outros operários começaram a acenar em concordância, e a atmosfera no canteiro mudava lentamente, como uma maré que se volta contra a correnteza. Se você acha que o que eu disse não faz sentido, então, por favor, me mostre o contrário. Mas, se for o caso, vamos revisitar esses cálculos juntos, Jorge disse, tentando manter o respeito e a humildade, mesmo diante da hostilidade de Rafael. O engenheiro, agora visivelmente irritado, decidiu ignorar a intervenção. Vamos continuar então. O projeto é meu e eu sei o que estou fazendo, falou, tentando desviar a conversa. No entanto, os olhares dos operários já se voltavam mais para Jorge, e a confiança dele começava a brilhar em meio à sombra da arrogância de Rafael. Jorge sentiu a pressão aumentar, mas não se intimidou. Ele sabia que o erro poderia custar a segurança da obra e a integridade de todos ali. Rafael, por favor, pense na segurança da equipe. Um pequeno erro pode causar um grande acidente, Jorge insistiu, com sinceridade em sua voz. Rafael, em um último esforço para reafirmar sua autoridade, respondeu: Se você não confia no meu planejamento, talvez você não devesse estar aqui. A frase cortou o ar. E Jorge percebeu que a situação estava se tornando uma batalha de egos. Mas ele não estava ali para lutar por si mesmo. Estava ali para garantir que todos voltassem para casa em segurança. Com um gesto calmo, Jorge decidiu que era hora de uma abordagem diferente. Rafael, eu só quero que todos nós tenhamos certeza de que estamos fazendo o correto. Podemos revisar isso juntos? Se o que você disse está certo, eu ficarei feliz em aprender com você. Se não, teremos uma chance de corrigir a tempo, propôs, buscando uma saída que não levasse à confrontação. O silêncio se instalou. Novamente, e Rafael, cercado por olhares de expectativa, percebeu que sua posição estava mais frágil do que imaginava. O embate de poder que ele havia instaurado estava se transformando em uma discussão mais construtiva, mas a sua arrogância ainda se fazia presente, desafiando-o a aceitar a ajuda de Jorge. O sol se punha lentamente sobre o canteiro de obras, tingindo o céu de laranja e rosa,
enquanto os operários se preparavam para mais um dia de trabalho. Rafael, com seu capacete reluzente e sorriso confiante, revisava as plantas do projeto que, em sua mente, eram perfeitas. Ele se sentia no controle, convencido de que seu diploma o tornava superior aos demais. Ignorando as advertências de Jorge, ele decidiu prosseguir com o plano original, mesmo ciente das falhas que o pedreiro experiente havia apontado. Enquanto isso, Jorge se reunia em uma área menos iluminada do canteiro com outros pedreiros. O ambiente era informal, mas a seriedade da conversa era palpável. Ele sabia que as falhas nos cálculos de Rafael poderiam resultar em um acidente grave. A voz de Jorge, muitas vezes suavizada por sua humildade, agora estava firme e decidida. "Precisamos fazer algo antes que seja tarde demais", disse ele, olhando nos olhos dos outros homens. "Se essa estrutura ceder, pode machucar alguém, e não podemos deixar isso acontecer." Um dos pedreiros, Carlos, assentiu, preocupado. "Você tem razão, Jorge, mas o que podemos fazer? Rafael não escuta ninguém. Ele acha que sabe tudo. Precisamos nos unir. Se fizermos isso juntos, talvez consigamos convencê-lo a reconsiderar", sugeriu Jorge, sua mente trabalhando a 1000 por hora. Ele sabia que precisava agir com cautela, mas a urgência da situação o impelia a encontrar uma solução. Enquanto isso, Rafael, ciente dos olhares de reprovação que recebia de alguns operários, decidiu acelerar o trabalho. Ele queria mostrar a todos que sua visão era a correta. "Vamos, pessoal. Precisamos terminar essa parte antes do prazo. Confio no planejamento que fizemos", gritou, tentando elevar o moral da equipe. No entanto, o entusiasmo não era compartilhado por todos. Os operários começaram a se dispersar, alguns murmurando insatisfações. Jorge observou a cena de longe, percebendo que a indignação estava crescendo entre seus colegas. Ele respirou fundo, sabendo que seu momento estava se aproximando. O clima no canteiro estava tenso. A estrutura que Rafael havia projetado estava começando a ceder, e um dos grandes suportes ameaçava desabar. Jorge, com os olhos afiados, viu que o problema era iminente. "Rafael!" gritou, correndo em direção ao engenheiro. "A estrutura não está segura, precisamos parar." Rafael, irritado e orgulhoso, respondeu: "Você está exagerando, Jorge. Isso é apenas um pequeno ajuste. Não há motivo para alarde." Mas Jorge não estava disposto a recuar. Ele se aproximou ainda mais, gesticulando para que os operários parassem o que estavam fazendo. "Se não pararmos agora, alguém pode se ferir. Confie em mim, por favor." A urgência em sua voz era clara, e alguns operários começaram a se mover, percebendo a gravidade da situação. Nesse instante, um dos suportes começou a ranger, e um estrondo ecoou pelo canteiro. Rafael, ao ouvir o barulho, virou-se e viu a estrutura se contorcendo. O medo tomou conta de seu rosto. "Todo mundo para trás!" ele gritou em desespero, mas era tarde demais. Jorge, com reflexos rápidos, correu em direção ao suporte. Ele se lembrou de tudo o que havia aprendido com seus mentores e não hesitou. Com uma força que surpreendeu a todos, ele se posicionou e começou a estabilizar a estrutura, usando técnicas que só a experiência prática poderia ensinar. Os operários observavam em choque, alguns segurando a respiração, enquanto outros se preparavam para agir. "Segurem a barra, acalmem-se!" Jorge gritou focado. Ele sabia que cada segundo contava. Rafael, agora compreendendo a gravidade da situação, se juntou a Jorge, mas sem saber exatamente o que fazer. A tensão estava no ar, e a linha entre a arrogância e a humildade estava prestes a ser desenhada em suas ações. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, a estrutura foi estabilizada. Jorge, ofegante, olhou para os colegas, que começaram a aplaudir, reconhecendo a bravura e a habilidade que ele havia demonstrado. Rafael, ainda em choque, não conseguia esconder a insegurança que se apoderava dele. A adrenalina do momento passou, e ele percebeu que a situação que havia subestimado poderia ter levado a um desastre. Com a respiração pesada, Jorge se virou para Rafael, seus olhos carregados de intensidade. "Precisamos conversar sobre isso. Não podemos ignorar a experiência prática em detrimento da teoria. A segurança de todos está em jogo."
disse, sua voz firme, mas respeitosa. A tensão entre eles havia aumentado, e o confronto que se aproximava seria inevitável. Jorge respirou fundo, sentindo o coração acelerar, enquanto se preparava para a apresentação que poderia mudar o rumo da obra. Ele havia passado a noite em claro, revisando seus apontamentos, organizando cada detalhe das falhas que Rafael havia cometido. O canteiro de obras era um espaço que pulsava com o som de ferramentas e conversas animadas, mas naquele momento, o que Jorge buscava era a atenção de todos os operários. Ele convocou uma reunião, um ato de coragem que poderia render tanto aplausos quanto críticas. Quando os operários se reuniram ao redor da tenda improvisada, o clima era de expectativa. Rafael estava lá, observando com uma expressão que misturava desdém e curiosidade. Jorge, vestindo seu macacão de trabalho, sentiu a adrenalina correr. Ele não era apenas um pedreiro. Ele era um homem que conhecia a fundo a arte de construir e tinha a responsabilidade de mostrar isso. Boa tarde, pessoal, começou Jorge, sua voz firme, mas carregada de humildade. Hoje eu quero compartilhar algumas observações sobre o projeto que estamos desenvolvendo. É importante que todos nós estejamos na mesma página para garantir a segurança e a qualidade da nossa obra. Os olhares se voltaram para ele. Alguns operários assentiram, outros trocavam olhares de dúvida, mas Jorge não se deixou abalar. Ele apresentou gráficos, registros de falhas e soluções que havia elaborado. Olhem aqui, disse, apontando para uma tela improvisada. Essa estrutura aqui que Rafael propôs apresenta um risco significativo. Se não corrigirmos agora, podemos enfrentar sérios problemas no futuro. Rafael, por sua vez, se contorcia em seu lugar. Ele não queria ouvir as críticas, mas a verdade era que as palavras de Jorge começaram a penetrar em sua armadura de arrogância. Isso é apenas uma opinião, retrucou Rafael tentando cortar a fala de Jorge. Nós temos que seguir o plano. Jorge, no entanto, não se intimidou. Com todo respeito, Rafael, não se trata de opiniões. É uma questão de segurança. Todos nós sabemos que se algo der errado, não serão apenas os números que estarão em jogo, mas vidas humanas. A sala ficou em silêncio e os operários começaram a se manifestar. Ele tem razão, Rafael, disse um dos pedreiros mais experientes. Precisamos levar isso a sério. As palavras de Jorge estavam começando a fazer eco. Ele continuou a expor suas ideias com clareza, mostrando como a experiência prática poderia oferecer soluções mais eficazes do que teorias em livros. Eu sei que você tem um diploma e todo o conhecimento teórico, mas às vezes a prática fala mais alto, afirmou olhando diretamente para Rafael. O engenheiro se via encurralado. Ele não era mais o centro das atenções, e a semente da dúvida havia sido plantada em sua mente. As palavras de Jorge reverberavam entre os operários, e a empatia começou a surgir. Eu trabalhei em muitos projetos antes de chegar aqui, Jorge continuou. Não é só sobre o que você sabe, mas sobre como você aplica esse conhecimento na prática. A cada palavra, a confiança de Jorge crescia, e a resistência de Rafael começava a desmoronar. Ele olhou ao redor e viu os rostos dos operários, agora voltados para Jorge, admirando sua coragem e sinceridade. O ambiente que antes pulsava com a arrogância de um engenheiro recém-formado, agora se transformava em um espaço de diálogo e respeito. Olha, Jorge, disse Rafael, tentando recuperar o controle da situação. Não estou dizendo que você não tem valor. É só que, bem, somos todos parte da mesma equipe. Precisamos trabalhar juntos. A tensão era palpável. Jorge respirou fundo, sentindo que a humildade e a vontade de colaborar podiam ser a chave para a transformação. Sim, Rafael, somos uma equipe e é por isso que eu estou aqui. Quero ajudar, quero que todos nós tenhamos sucesso, mas isso só vai acontecer se estivermos abertos a ouvir uns aos outros. O clima mudou. A partir dali, o respeito e a cooperação começaram a florescer entre os operários, e a figura de Jorge se erigia como um símbolo de coragem e conhecimento prático. Rafael, percebendo que sua posição estava se tornando cada vez mais vulnerável, começou a refletir sobre suas atitudes. Talvez eu tenha me precipitado,
ele murmurou, quase para si mesmo, enquanto observava Jorge, agora cercado de operários, que o apoiavam. Talvez eu precise aprender a ouvir mais. A humildade de Jorge e sua disposição para compartilhar conhecimento estavam criando um novo caminho, um que poderia levar todos a um lugar melhor, onde o respeito e a colaboração se tornariam as bases do trabalho no canteiro. A manhã estava tensa no canteiro de obras. Os operários se movimentavam em um misto de ansiedade e expectativa, sabendo que a visita do cliente importante poderia determinar o futuro do projeto. Rafael, o engenheiro, estava visivelmente nervoso. Ele revisava suas anotações em um canto, tentando ensaiar a apresentação que estava prestes a fazer. O suor escorria pela sua testa, e ele sentia o peso da responsabilidade nas costas. Jorge, o pedreiro novato, observava de longe, percebendo a inquietação de Rafael, mas também a oportunidade que se apresentava. "Você está pronto para isso?" Jorge perguntou, aproximando-se com cautela. Rafael ergueu os olhos, surpreso com a interrupção. "O que você quer, Jorge? Não estou em condições de ouvir conselhos agora", respondeu Rafael, com um tom que misturava desprezo e desespero. Jorge, respirando fundo, decidiu que era o momento certo para oferecer ajuda. "Olha, eu sei que você tem o diploma e todo o conhecimento teórico, mas o que importa agora é como vamos apresentar isso ao cliente. Posso te ajudar a tornar sua apresentação mais sólida." Rafael hesitou, suas inseguranças conflitantes com a necessidade de manter a fachada de controle. "Eu não preciso da sua ajuda", ele retrucou, mas a incerteza em sua voz não passou despercebida. Jorge, em vez de se abalar, manteve o olhar firme. "Se você não pedir ajuda, corre o risco de tudo desmoronar. Vamos fazer isso juntos para o bem da obra." Rafael olhou para Jorge, e por um breve momento uma centelha de compreensão passou entre eles. Mas, rapidamente, Rafael afastou essa ideia. "Seja o que for, não vou me deixar abalar por você." A apresentação começou, e a sala estava cheia de operários e do cliente, que esperava ansiosamente para ouvir sobre os avanços do projeto. Rafael subiu ao palco improvisado com um sorriso forçado, tentando projetar confiança. Ele começou a explicar as etapas do projeto, mas sua voz tremia. A cada slide que passava, Jorge notava que a insegurança de Rafael se tornava mais evidente. Finalmente, ao apresentar os cálculos complexos, Rafael gaguejou. E aqui estão os dados que mostram a viabilidade." Ele parou, sentindo a pressão aumentar. Foi nesse momento que o cliente, um homem de meia idade com um olhar perspicaz, levantou a mão. "Desculpe interromper, mas posso fazer uma pergunta?", disse ele, com um tom amigável, mas decidido. "Você tem certeza de que esses números estão corretos? Eu conheço um pouco sobre construção e parece haver algumas inconsistências." O rosto de Rafael empalideceu, e ele se voltou para Jorge, que estava no fundo da sala, observando a cena com uma mistura de preocupação e esperança. Eu posso explicar melhor", disse Rafael, tentando recuperar o controle. Mas antes que pudesse continuar, o cliente se virou para Jorge, sorrindo. "Jorge, é você mesmo? Eu não sabia que estava aqui. Trabalhamos juntos naquela obra do centro, lembra? Você fez um trabalho excepcional." A sala inteira ficou em silêncio, e todos os olhos se voltaram para Jorge. O coração de Rafael começou a acelerar. Ele sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. "Sim, senhor. Foi um prazer trabalhar com você", Jorge respondeu impressionado. Ele percebeu que tinha a chance de usar a situação a seu favor. "Na verdade, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para esclarecer algumas coisas sobre o projeto atual e como podemos otimizar nossas operações." O cliente assentiu, claramente interessado. "Por favor, Jorge, fique à vontade. Você sempre teve uma visão prática e eficaz." Rafael, aturdido, observava enquanto Jorge tomava a dianteira, explicando com clareza as falhas que ele havia identificado no planejamento de Rafael. "O que precisamos é de uma abordagem mais integrada, que considere tanto o conhecimento teórico quanto a experiência prática. A segurança da obra deve vir em primeiro lugar.
disse Jorge, atraindo a atenção e o respeito de todos na sala. A atmosfera no canteiro começou a mudar. Os operários começaram a murmurar entre si, admirando a postura de Jorge. Rafael, por sua vez, sentiu uma mistura de vergonha e admiração. Ele percebeu que sua arrogância havia criado um abismo entre ele e a equipe e que, mais do que um diploma, o respeito e o conhecimento prático eram essenciais para o sucesso do projeto. Ao final da apresentação, o cliente elogiou Jorge, e todos na sala reconheceram que a verdadeira força da equipe estava na colaboração. Eu entendi agora, murmurou Rafael enquanto a sala se esvaziava. Jorge, percebendo a transformação, sorriu. Nunca é tarde para aprender, Rafael. O importante é que possamos crescer juntos. O canteiro de obras, antes marcado pela rivalidade e desconfiança, agora se transformava em um espaço de aprendizado e colaboração, onde o respeito e a humildade eram as novas bases a serem construídas.